Olá, eu me chamo Rodrigo e esse é o canal Julga o Seu Livro. O canal que a gente fala do livro de capa, contracapa e conteúdo. Quando acontece um assassinato, o que a maioria das pessoas procuram é um culpado. E quanto esse culpado, na verdade, é inocente, o que podemos fazer para remediar ou refazer essa história? É o que vamos descobrir neste livro hoje. Então, fique aí e aguarde que você vai ver o que essa história pode nos revelar. O livro que a gente vai estar falando hoje é o livro da autora Agatha Christie, que se chama Punição para a Inocência. Aqui nessa história, que foi publicada em 1958, a autora Agatha Christie desenvolve uma história da família Eagle. Essa família é criada basicamente pela mãe matriarca chamada Rachel Eagle. Ela é uma mulher rica e com isso ela acabou adotando várias crianças. E essas crianças foram crescendo, cada uma teve um tipo de vida e uma personalidade. Conforme você vai lendo o livro, você vai vendo que cada criança ali, cada pessoa envolvida na situação toda, tem uma personalidade diferente. Mas o que surpreende a história no começo é a morte dessa mulher, a Rachel Engel. Um dos maiores suspeitos da história toda, que foi o assassino, é um dos filhos dela adotado, que chama Jacob Engel. O porquê que ele é o principal suspeito? Pois ele era considerado um demente, louco, pelos outros parentes, pelos seus irmãos. E ele acabou sendo preso e morto. Só que o que ninguém esperava era que uma pessoa ia chegar e iria falar que ele não foi o assassino da mãe dele. Essa pessoa se chama Arthur Galgary. E esse Arthur, ele quer provar por A mais B que deu carona para ele no dia do assassinato da mãe dele. E o livro ele vai desmontando vai mostrando cada personalidade ali de um personagem. E interessante que cada um ali tem na verdade um motivo que poderia ter matado aquela mulher. Porque a Rachel também não era uma flor que se cheirava. Então cada um tem tipo uma mágoa, um sentimento ruim por aquela mulher. E quando você vai vendo a leitura do livro, você vai vendo o motivo de que cada um poderia ter matado aquela mulher. Mas como é um romance de Agatha Christie, qualquer tipo de romance da Agatha Christie tem esse pequeno detalhe ou essa chave, que é o assassino é sempre uma pessoa que você menos espera que seja. E o livro todo ele vai desenvolvendo e ele cria esse ar de desconfiança em todos os membros da família, porque como o Jacob foi descartado como o principal suspeito da morte da Rachel, então todos acabaram se tornando suspeitos indireta ou indiretamente. E isso que eu acho que é interessante nessa leitura da Agatha Christie, desse livro específico. Esse foi o primeiro livro que eu li da Agatha Christie. Ele faz parte de um projeto da Bel Rodrigues que se chama Clube da Rainha, que todo mês a gente está lendo um livro diferente da Agatha Christie. Antes da gente continuar esse vídeo, eu quero te pedir o seu like e também comenta aqui embaixo se você está gostando desse tipo de vídeo, se é um tipo de vídeo que você gosta de leitura. E não se esqueça também de se inscrever e compartilhar. Agora eu vou fazer algumas considerações um pouco finais para a gente poder estar fechando essa pequena resenha que eu fiz. Ao ler esse livro, eu percebi uma escrita muito boa da autora Agatha Christie, porque eu nunca tinha lido nenhum tipo de livro dela. Eu achei a história muito envolvente. Também tem uma minissérie no Globoplay que chama Punição para a Inocência. Ela é de 3 episódios. E os episódios têm mais ou menos uma hora de duração. Mas só que o final e a história é completamente diferente do livro, mas segue a mesma linha. E também tem um outro filme que chama Entre Mentiras e Facas, também que é muito bom, que é baseado também nessa mesma história. Eu acho uma história muito envolvente. Ela te envolve do começo ao final e faz você ver um crime de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Eu achei assim que também um outro ponto muito relevante que a Agatha
conseguiu captar nesse livro foi que ninguém ali era inocente. Todo mundo tinha um crime que cometeu. Não crime de matar ou roubar, mas tipo assim, ninguém era totalmente inocente de alguma coisa, porque cada um tinha o seu segredo, tinha sua tramóia ali. E é interessante que a forma que a autora quis explorar essa história eu achei muito legal, porque quando ela colocou o Arthur ali como um personagem que chega revelando essa história, é, o contexto geral da história mudou completamente e ficou e deu ritmo à história. Lógico que tem aqueles momentos que o livro dá uma crescente muito boa e depois dá uma caída, mas assim a leitura é muito boa, muito prazerosa de se fazer. Se você ainda nunca leu nenhum livro da Agatha Christie, esse é um livro que você vai possivelmente gostar de ler. É um livro muito bom de ler, ele tem cento, ele tem 250 páginas, mais ou menos, 254 páginas, ele é muito fácil sim de ler e é muito bom de ler. É um livro que você vai pegar ele, vai começar a ler e não vai querer parar de ler ele, porque conforme vai andando a história, você vai querendo saber quem foi o assassino, quem foi o real assassino. E vou falar a verdade, o assassino é uma pessoa que ninguém jamais iria pensar. Então é isso, eu quero deixar um forte abraço para você. Eu quero falar que esse ano a gente vai ter um vídeo pelo menos uma vez por semana falando de algum livro que eu li ou de alguma obra que eu estou lendo. E eu quero deixar o meu abraço, um forte abraço para todos vocês. E não se esqueça de se inscrever, deixar um like, compartilhar. Ah, e não esqueça de comentar aqui nos comentários quais ideias das próximas leituras que vocês acham que a gente pode estar fazendo.